Então eu vou te contar aqui o que eu faço que funciona para mim, tá bom? E que eu vi funcionar para a maioria dos alunos com os quais eu trabalhei. Teve uma vez que eu estava numa aula, estava eu e o Baiano. O Baiano hoje, para você ter uma ideia, o Baiano, depois ele fez engenharia no IME e hoje ele é diretor de um Bank of America. Merrill Lynch, é um banco aí americano gigantesco. E um dia eu estava lá na aula com o Baiano, o nome dele é Robson, mas o apelido dele é Baiano. Né? E se você achar ruim de apelido aí, que o povo ferra no apelido mesmo, que o povo é espírito de porco. Mas beleza, aí botaram o apelido do Baiano. E até os professores chamavam ele de Baiano. E o Baiano tinha acabado de fazer uma pergunta que era se o professor não entendia aquele M, ele não, o que é? Aí o professor Baiano, isso aqui é força com a massa vezes aceleração. M é a massa do corpo, que sofre a ação de uma força e, em decorrência dessa força, ele adquire uma aceleração. O Baiano, professor, entendi. Aí a aula continuou e tal, o professor foi explicando, fazendo exercício. Aí o Baiano perguntou, professor, e se ali naquela função fosse um seno hiperbólico? Aí o professor, muito sem paciência, né? Engenheiro, falou assim, ô Baiano, deixa eu te falar uma coisinha. Não tem nem 20 minutos, você estava me perguntando o que era o M na força igual a massa vezes aceleração. Agora você está querendo saber negócio de seno hiperbólico, como que era? Baiano, antes de você pular o arco de fogo, aprende a dar a patinha. Todo mundo riu, né? Que o povo da turma aí tem esse espírito de porco. Mas é isso, gente. A pessoa que quer partir direto para os exercícios difíceis, ela é tipo, né, uma pessoa que pulou o básico, né? É tipo um cachorrinho que não consegue dar a patinha e quer pular o ar de fogo. Vai queimar todo, entendeu? Vai morrer queimado, não adianta. Tem gente que é mais espírito de porco ainda. A pessoa faz o exercício difícil, não consegue resolver, vai direto para a monitoria. E vai reclamando já, vai achando culpado que aquele exercício não devia estar ali, que é isso, que é aquilo. Também não adianta. Por quê? Porque o tempo que você demora para fazer um exercício difícil, ele daria para você fazer vários exercícios fáceis. Quando você for estudar uma matéria, você tem que lembrar dos cientistas, né? Os cientistas, eles desenvolveram soluções para resolver problemas. Então, eles não inventaram uma teoria e foram atrás de um problema que a teoria resolvesse, não. Né? Eles foram desenvolvendo teorias, né, formalizando, né, por assim dizer, formalizando, né, conhecimento, anotando, fazendo experimento, desenvolvendo a ciência de acordo com os problemas que iam acontecendo. É tipo esse negócio que a gente tem agora, que a gente está passando, é um exemplo bem pertinente. Não sei se vocês lembram, mas essa pandemia estourou mesmo em janeiro do ano passado, lá na China, se não me engano. Eles começaram a desenvolver uma vacina. Então, olha só que interessante. A ciência funciona assim. Acontece um problema, aí as pessoas se reúnem para resolver aquele problema. E a construção do conhecimento é a mesma coisa. Quando você for estudar, a melhor estratégia é você começar pelos exercícios. É certo, tem algumas matérias que tem uma formalização. Por exemplo, trigonometria. Se você nunca viu trigonometria, dificilmente você vai conseguir começar pelo exercício. Porque vai aparecer um SEN com um X, entre parênteses, que você nunca vai ter visto. Aí alguém tem que te falar, isso aqui é o seno. É uma coisa que o ser humano inventou, esse nome aqui. Tá bom, seno de X. O que é seno de X? Alguém vai te contar. O seno de X é quando você pega um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e calcula a razão entre, ou seja, faz uma fração entre o lado oposto ao ângulo e a hipotenusa do triângulo. Se você nunca viu um triângulo retângulo, né, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, aí você vai perguntar, tá, mas o que é cateto, o que é hipotenusa, o que é isso? Aí a pessoa vai desenhar para você, vai te explicar o que é, ela tá te explicando a linguagem, ela não tá te explicando um negócio para você raciocinar, não, é para você entender e depois você vai decorar aquilo mediante muita prática. Então, muita gente não aprende trigonometria porque faz pouco exercício e fica com dificuldade de lembrar seno, cosseno, tangente, a relação entre um e outro, entendeu? E aí a pessoa não aprende a demonstrar e aí pronto, aí ela sofre mesmo. Não precisa aprender a demonstrar, não. Para você lembrar, é só você fazer muitas vezes. Então, mas o ideal é você começar pelos exercícios. E qual tipo de exercício? Você começa pelo exercício de fixação, que é um exercício diagnóstico. Ele vai ver o quanto você sabe daquele assunto. Então, se eu chegar para você e falar assim, 10 sobre 2, igual, aí coloca uma interrogação. É um exercício diagnóstico, eu quero saber se você sabe que uma fração é o mesmo que dividir o numerador pelo denominador.
Ponto final. E toda a matéria tem os seus exercícios diagnósticos. E esses exercícios, eles geralmente têm relação com algum assunto que é pré-requisito para você aprender aquela matéria, aquele assunto novo. Então é melhor você começar por eles. Por exemplo, aqui dentro da plataforma, quem já é aluno vai ver. Dentro da plataforma tem aula, exercício, aula, exercício, aula, exercício. Sempre tem os exercícios de fixação. E a orientação que eu dou para os alunos é sempre começar pelos exercícios de fixação. Caso necessário, a pessoa vai assistir a aula. Se a pessoa conseguiu passar pelos exercícios de fixação sem dificuldade, ela vai para os propostos. E esses propostos são exercícios de aplicação do conhecimento. E aí, depois que você faz os propostos, você vai fazer aqueles que são testes de vestibular, ou de outros vestibulares, ou questões de provas antigas do seu vestibular, para você treinar. Se você tiver dificuldade nos exercícios, e dificuldade pode ser não consigo fazer nada ou não empaquei nesse pedacinho, aí você vai para a aula. Então, é um erro muito comum que as pessoas cometem, é achar que a aula é o fim. A aula não é o fim, a aula é um meio para você conseguir fazer os exercícios. E os exercícios também não são o fim. Os exercícios são um meio para você aprender e treinar para o vestibular. Então eu vou te contar aqui o que eu faço que funciona para mim, tá bom? E que eu vi funcionar para a maioria dos alunos com os quais eu trabalhei. Quantas horas você vai estudar por dia? Bruno, eu vou estudar 8 horas por dia. Beleza, tá bom. Então, pelo menos metade desse tempo tem que ser fazendo exercício. Vou estudar 2 horas, pelo menos 1 hora fazendo exercício. Vou estudar 8 horas, pelo menos 4 horas fazendo exercício. Vou estudar 6 horas, pelo menos 3 horas fazendo exercício. Vou estudar 12 horas? Mentira. Se você estudar direito, você não aguenta estudar 12 horas. Seu cérebro não aguenta. Se você estudar direitinho, vai ser umas 8. Entendeu? Quem estuda 12 horas, quem fica lá assistindo a aula no cursinho lá, vegetando, prestando atenção na aula e tal, para depois ver malhação. Aí você vai saber a quantidade de horas que você vai estudar. Então, vamos supor que você vai estudar 8 horas por dia, 4 horas são fazendo exercícios. Quantos exercícios você vai fazer? Você vai lembrar do dia da sua prova. Se você está prestando o vestibular pelo Enem, ou pela USP, ou pela Unicamp, você tem mais ou menos 3 minutos por questão. É isso que você vai ter lá no dia da prova, mais ou menos. Então, se você tem um pouco menos, por exemplo, matemática, questões mais diretas, objetivas, tipo Unicamp e USP, é mais rápido. Então, você consegue fazer as questões em 1, 2 minutos. No Enem, demora mais, porque eu tenho enunciado. Dentro da mentoria, eu explico direitinho como que você vai estudar, como que você vai resolver uma questão, se precisar ler o enunciado. Mas aí, você vai lembrar assim, poxa, no dia do vestibular, eu vou ter uns 3 minutos para fazer cada questão. Mas agora eu estou começando, pode ser que eu tenha um pouco de dificuldade, então pode ser que eu demore uns 4 minutos para fazer algumas questões. Então, eu vou fazer assim, 3 minutos para fazer uma questão, 1 hora tem 60 minutos, dá para você fazer 20 questões. Dá para você fazer 20 questões em 1 hora, se você demorar 3 minutos para fazer cada questão. Se você demorar 4 minutos para fazer uma questão, na média, você vai conseguir fazer umas 15 questões por hora. Então, é de 15 a 25 questões por hora estourando. Por que 25? Tem gente que faz muito rápido, está fazendo um assunto que é muito rápido. Você vai ter essa coisa na sua cabeça. Assim, quantos exercícios eu tenho que fazer por dia? Eu tenho que fazer de 15 a 25 questões por hora. Se eu sei a quantidade de questões que eu tenho que fazer por hora, e eu sei a quantidade de horas que tem o tempo que eu vou estudar, é só multiplicar. Então, se você vai estudar 8 horas por dia, metade desse tempo é fazendo exercícios, então são 4 horas por dia, 4 vezes 15, 60, 25 vezes 15, 100, então vai ser de 60 a 100 exercícios por dia. É assim que você vai fazer.